Voltamos agora com a nossa coluna de vinhos, aqui em Boa Viagem, na loja Fino Selo, com o nosso especialista da obra-prima Vinhos, Rui Ferreira. Tudo bem, Rui? Tudo bem, muito boa noite. Prazer estar com você aqui novamente, Prazer é sempre viu, nosso. Rui? Rui, e hoje a gente conversa sobre o quê? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo de guarda dos vinhos, que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Quando chega numa prateleira, como é que ele identifica se o vinho ainda está bom para consumo, se não está, quanto tempo um vinho deve ser guardado, como ele deve ser armazenado, que é uma dúvida constante dos consumidores. É verdade. Ô Rui, e essa história de o pessoal faz aniversário, aí usam aquela frase, né? Ah, é como vinho, vai ficando mais velho, quanto mais velho melhor. Isso é verdade ou é mito? Olha, é mais mito do que verdade, mas também é uma verdade. Há vinhos que são produzidos para serem consumidos jovens, extremamente jovens. Outros são produzidos para alcançar o seu melhor sabor com 10, 15, 20 anos. O mundo do vinho é um mundo muito complexo. Para quem está começando, ele não vai conseguir absorver todas essas informações. Mas existem umas regrinhas básicas, principalmente para aqueles vinhos mais comerciais que você encontra no dia a dia nas prateleiras. Sim, sim. Agora, então você quer dizer que cada vinho tem um tempo máximo para ser bebido, é isso? Um tempo ideal de consumo, tá? Um tempo de durabilidade. Por exemplo, nós temos aqui um vinho que ele não é reserva, ele é um vinho jovem, ele acabou de ser produzido na vinícola e foi engarrafado. Certo. Tá? Então eu tenho aqui um outro vinho também jovem, foi produzido e foi engarrafado. Eu tenho um branco e eu tenho um tinto. O tinto aguenta mais tempo do que o branco, mesmo sendo jovem. O branco, você vai ter ele com uma boa qualidade de consumo com 2 a 3 anos. Já o vinho tinto, você consegue ter uma boa qualidade de consumo até uns 5 anos na garrafa. Isso se ele não levou um barril de carvalho ainda. Sim. À medida que ele vai levando o barril de carvalho, como eu expliquei no programa anterior, questão dos reservas, dos gran reservas, reservas de família, os robles, eles vão adquirindo mais corpo, vão adquirindo mais alma, eles vão pegando os taninos do barril de carvalho. É mais resistente? E eles vão se tornando mais resistentes. Então, com isso, eles têm um tempo de guarda bem maior. Perfeito. E com relação ao custo-benefício? Um vinho jovem é sempre um vinho mais barato, como eu já falei da outra vez. Né? Um vinho reserva, eles são os vinhos mais caros. Isso não situa muito a questão do sabor, não. Ele só muda o sabor, muda o tempo de guarda, traz algumas nuances diferentes ao vinho, mas isso não quer dizer que este ou aquele é melhor do que esse ou aquele. É muito uma questão de paladar. Perfeito. Agora, Rui, na hora de você comprar, o que você deve levar em consideração para armazenar? O que você leva? Bom, a primeira coisa, quando você for comprar um vinho num supermercado ou numa adega qualquer, você olha ele, se ele é um vinho jovem, se ele não tem a expressão reserva, gran reserva ou qualquer um outro que indique que ele passou por carvalho, esse vinho deve estar no máximo há 4 ou 5 anos naquela prateleira. Acima disso, ele já saiu, inclusive, da janela de consumo, que a gente vai falar daqui a pouco, o que é a janela de consumo. Uma outra coisa que você percebe é quando essa parte superior começa a ficar com uma concavidade, querendo ressaltar isso aqui. Isso significa que o vinho já criou micro-organismos e está começando a querer expulsar a rolha. Isso significa que o vinho já está oxidando na garrafa. A gente pode dizer que é tipo um indicador de que o vinho já não está bom. Que o pessoal fala, tá vinagrou. Vinho avinagrado, ou na linguagem vinícola a gente chama de vinho buchonado, vinho buchonet. Significa que ele já começou a perder as propriedades, ele já entrou micro-organismos, ele já criou um gás e está começando a querer expulsar a rolha. Muitas vezes você chega até essa cápsula está rasgada. Aquele vinho já está completamente danificado para o consumo. A gente tem um exemplo aqui na loja, na Fino Selo, de armazenamento. O que é ideal para o pessoal de casa? Bom, o ideal é que um vinho sempre seja armazenado nesta posição. Enquanto ele ainda não foi comercializado, ele está em prateleira de loja há pouco tempo, ele logo vai para casa, então não tem problema ele ficar assim. Ele deve ficar nessa posição, principalmente os vinhos com um pouco mais de guarda, os vinhos de reserva para frente, para que o líquido molhe a rolha, para que a rolha estufe e evite essa entrada de ar que eu falei agora, para evitar a oxidação do vinho. Perfeito. E o envelhecimento precoce dele. Perfeito.
Agora, existem alguns vinhos bastante jovens que eles têm um sistema de rolha chamado de screw caps, que são os vinhos que não têm rolhas de cortiça. Eles são retirados com a mão mesmo. Esses são vinhos bastante jovens e não necessitam dormir na horizontal. Perfeito. E também tem uns vinhos que tem de rosca também, né? É isso que eu falei agora, o screw caps. Mas então é rosca mesmo? É rosca mesmo, você tira com a mão. Tá. Sem necessidade de sacar rolhas. Gente, então olha, tá aí. Rui, como é que o pessoal vai escolher um vinho e não erra? A primeira coisa é você ter identificado preliminarmente o seu paladar. Você já fez alguns testes. Você está começando agora, você não vai começar por um vinho tricortado, não vai começar por um vinho de muito corpo, um vinho muito potente. Então existem algumas uvas que produzem vinhos mais suaves, com taninos menos fortes, que são os vinhos que você absorve com mais facilidade, tipo um Pinot Noir, um Merlot, que são uvas mais suaves. Se você já tem um paladar um pouco mais aguçado, você já vai tomar um Carmener, vai tomar um Taná, vai tomar um Bordeaux, que são vinhos mais encorpados. Tá? Então, se você está começando agora, procure sempre uvas mais clássicas, menos forte. Como eu falei, um Pinot Noir, um Merlot é uma boa dica. E o pessoal aqui da Fino Selo também pode ajudar, não pode? Sempre, eles têm extremo conhecimento e vão indicar, eles vão perceber qual é o conhecimento do cliente para que o cliente saia com um vinho adequado ao seu paladar de consumo. Então vamos convidar o pessoal de casa para conhecer a loja? Claro. A Fino Selo, ela está aqui em Boa Viagem, na Carlos Pereira Falcão. Como eu falei na semana passada, eles têm um evento muito bacana que é às quintas-feiras chamado de Wine Time, que é uma espécie de happy hour. As pessoas vêm aqui, escolhem os vinhos, tomam um vinho a preço de prateleira, é feito um petiscozinho aqui na hora, petisco quente, petisco frio. E eles têm um outro evento muito bacana também, que é mensal, que é o Na Calçada, que acontece aqui em frente à loja e tem barraquinhas de artesanato, comidas típicas. É um evento bastante bacana, uma vez por mês. Olha, e tem a Confraria Obra-Prima, que a gente não pode deixar de falar. Conta aí para o pessoal de casa. A Confraria Obra-Prima é uma confraria criada pela Ferreira Vinhos, que é a nossa distribuidora de vinhos aqui em Recife. Nós já estamos há cerca de 8 meses com a confraria e de 2 em 2 meses nós fazemos um evento de jantar harmonizado. Tá? E quem quiser entrar em contato com a gente pode nos procurar através do celular 994367630, através do Facebook ou através do Instagram, que é @confrariaobraprima.pr. Rui Ferreira, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui novamente, conhecendo um pouco mais desse mundo encantador. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais e vamos procurar passar para o nosso público sempre o conhecimento de como tomar um vinho e se satisfazer com o vinho. Esse é o nosso objetivo. Saúde! A gente volta já já.